E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é o Termodinâmica parte 18, onde a gente vai falar um pouquinho sobre máquinas térmicas, tá? Então, a gente já discute um pouquinho sobre o ciclo de Carnot, sobre a segunda lei da termodinâmica, né, que também envolve máquinas térmicas, e agora a gente vai falar um pouco sobre como esse sistema químico e físico também, não podemos deixar de citar, né? Ele mudou um pouco a nossa indústria, ele causou a revolução das máquinas a vapor e assim por diante. Tudo isso aí que a gente vem estudando e que a gente aplica é uma consequência de máquinas térmicas, do estudo termodinâmico, dessas compressões, expansões e assim por diante. Tá bom? Então vamos direto ao assunto. E quando a gente fala de máquina térmica, a gente tem que lembrar um pouquinho de uma coisa que eu comentei com vocês na aula passada, que é, para poder montar uma máquina térmica, para a gente ter um motor contínuo, digamos assim, né? Eu tenho a chamada fonte quente, que é ali que vai ser meu sistema aquecido, que vai estar doando calor para o meu sistema, né? O meu sistema vai realizar trabalho e aquele calor excedente vai para a minha fonte fria, tá? Agora, uma coisa que às vezes o pessoal não associa é o seguinte: beleza, fonte quente está doando calor para o sistema que realiza trabalho, mas o que é que tem dentro desse sistema? Né? Às vezes diz assim, beleza, como esse sistema faz isso? Aí eu quero lembrar a vocês, que a gente viu lá em ciclo de Carnot, que aqui dentro desse sistema, aqui em amarelo, né, nós temos um ciclo termodinâmico. Tá bom? Então é justamente esse ciclo termodinâmico que no final consegue produzir uma quantidade positiva de trabalho, tá? Que consegue dar ou gerar trabalho na minha vizinhança. Tá bom? Então, vai depender do tipo de ciclo que você tem dentro do seu sistema, trabalhar com eficiência, com taxa de conversão e tudo isso. Mas essa figura aqui, ela é um esquema base de como uma máquina térmica funciona, beleza? Nesse caso, motor contínuo. E aqui eu coloquei até um exemplozinho só para a gente poder pensar, mas existem uma infinidade de máquinas impossíveis. Tá? Mas olha só, se as fontes térmicas estão na mesma temperatura, não haverá fluxo de calor entre as fontes. Se não há o calor sendo injetado na máquina, você não está alimentando essa máquina, você não dá energia para ela funcionar. Então eu coloquei essa imagem aqui, ó, se você for parar para ver. Eu tenho aqui em T1, seria minha fonte quente, tá? E eu tenho essa barra metálica que conecta T1 até T2. Ou seja, com o tempo, eu vou igualar as duas temperaturas. E quando as duas temperaturas estiverem iguais, o calor injetado é o mesmo calor que sai. A eficiência é nula. Na verdade, eu nem tenho fluxo de calor, uma vez que não tem diferença de temperatura também, né? Então, veja, para que uma máquina térmica possa produzir trabalho, eu tenho que dar calor para ele. E o calor eu vou observar justamente em variações de temperatura, como a gente viu lá no vídeo que tem atrás, que fala sobre calor termodinâmico. Já vou deixar o link na descrição quem tiver interesse de assistir, beleza? E olha só, eu posso calcular o rendimento de uma máquina térmica pensando da seguinte maneira: qual é o propósito de uma máquina térmica? Né? É eu produzir trabalho a partir de calor. Então, se eu produzo 1000 joules de trabalho e eu injetei 1000 joules de calor, minha eficiência é 100%. Não é verdade? Meu rendimento seria igual a 1, que é 100% de eficiência. Já se eu tenho só 500 joules de trabalho para 1000 joules de calor, né? Eu divido ali, eu vejo que minha eficiência é de 50% apenas. Então, como é que eu posso determinar o rendimento dessa máquina térmica? Ora, eu posso dividir o trabalho produzido pelo calor fornecido para a máquina, né? Então, eu vou ter que o meu rendimento é W dividido pelo calor da fonte quente, que eu chamei de Q1, tá bom? Mas o trabalho total, nós vimos lá em ciclo de Carnot, vimos no segundo princípio, que o trabalho vai ser igual ao somatório dos calores do meu sistema, que nesse caso é o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Como o trabalho é Q1 mais Q2, eu posso remanejar essa minha equação e dizer que o meu rendimento desta máquina térmica é Q1 mais Q2 dividido por Q1. Note que eu estou falando de calores. Leandro, por que tá positivo, cara? Se Q1 mais Q2 dividido por Q1 tá somando, então isso aí vai me dar um valor acima de 1, tá certo isso? Cara, lembra de uma coisa.
Q1 e Q2 eles têm sinais diferentes, tá? Q1 é um calor que está sendo injetado no sistema, é um calor positivo. Q2 é um é um calor que está saindo do meu sistema, tem um sinal negativo. Então, se eu botasse um menos nessa equação, ficava Q1 ficava Q1 menos Q2. Como Q2 é negativo, ficaria mais, tá? Então, a gente expressa dessa forma. O rendimento, calor da fonte quente, mais o calor da fonte fria, que é negativo, dividido pelo calor da fonte quente, tá bom? Se eu quiser dar uma remanejadazinha algébrica, eu posso dizer que o rendimento vai ser igual a 1 mais Q2 dividido por Q1. Também posso expressar assim, beleza? Prestem atenção que aqui eu estou calculando o rendimento a partir do calor do sistema, né? Olha isso aqui. Eu sei também que uma máquina térmica, quanto maior for a temperatura da fonte quente, maior será o calor extraído dela, tá? Então, quanto maior a temperatura da minha fonte quente, mais eu vou estar injetando calor, mais trabalho eu produzo. Assim, eu posso escrever a eficiência de uma máquina térmica em função da temperatura das fontes térmicas também, e não só do calor. Aqui eu vou escrever em função da temperatura. Então, eu coloquei que o meu rendimento ele vai ser a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Aqui sim é menos, porque eu não tenho temperatura negativa, uma vez que eu uso a escala Kelvin, a escala absoluta, não é verdade? E eu posso mexer algebricamente e deixar também que o rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. Beleza? Eu estou enfatizando isso, que aquele anterior, esse daqui, eu usei em função do calor e esse em função da temperatura, porque essas equações vão ser de extrema importância para a gente definir entropia. Beleza? Que é o próximo vídeo. E outra coisinha que eu posso fazer é, eu tenho essas duas equações para o meu rendimento. Eu posso igualar essas duas equações, tá? Quando eu igualo, eu posso dizer que, no final das contas, o calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte fria vai ser igual a menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, tá? Desculpa, é frio, quente, os dois casos, tá? Então, isso daqui é uma observação muito importante que pode facilitar muito nossas observações futuramente, beleza? Então, coloquei um exemplo para a gente poder entender um pouquinho como a coisa funciona, tá? Olha só, uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot, entre as temperaturas de 500 Kelvin e 300 Kelvin, recebendo 2.000 joules de calor da fonte quente. Determine o calor injetado para a fonte fria e o trabalho realizado pela máquina. Olha só, eu vou dizer qual é o calor que está saindo do meu sistema, o calor não aproveitado e o trabalho que essa máquina consegue produzir, tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi separar minhas informações, né? Eu sei que a temperatura da fonte quente é 500 Kelvin, afinal a temperatura é mais quente, né? A temperatura da fonte fria é 300 Kelvin, o calor da fonte quente é 2.000 joules. Então, pegando aquela equaçãozinha lá, né, de que o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente vai ser igual a menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, eu posso já substituir todos os termos e só me falta o calor da fonte fria, né? Então, veja que eu vou ter Q2 dividido por 2.000 vai ser igual a menos 300 dividido por 500. Veja que o calor da fonte fria é menos 1.200 joules. Esse menos indica que este calor está saindo do meu sistema, né? 2.000 positivo da fonte quente quer dizer que 2.000 joules são injetados no sistema. Já 1.200 negativos quer dizer que esse calor sai do sistema, né? Ora, se eu já tenho o calor da fonte quente, calor da fonte fria, eu posso dizer o trabalho. O trabalho da minha máquina é o somatório dos calores total do meu ciclo. O calor da fonte quente é 2.000, o calor da fonte fria é menos 1.200, então eu vejo que, ao final desse ciclo, de todo esse processo, eu consigo produzir 800 joules de trabalho. Líquido, positivo. Veja que como ele está positivo, eu estou colocando esse trabalho na minha vizinhança. Tá certo? Meu sistema está produzindo esse trabalho. Beleza? Galera, eu espero que tenha
esclarecido um pouquinho mais as ideias de vocês, que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho a entender esse assunto tão belíssimo que é a termodinâmica, tá? Mas qualquer dúvida ou pergunta, vocês botam aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês, tá bom? Valeu, galera, por hoje é isso e até mais.